Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Como de costume, trazemos discussões que podem te ajudar e, claro, inspirar também. Quando falamos em viver em sociedade, logo pensamos em um lugar onde possamos ser quem somos. Cada um com sua história, diversidade e habilidades naturais. Mas, infelizmente, ainda enfrentamos barreiras que impedem muitas pessoas de terem acesso a oportunidades, dignidade e, principalmente, inclusão. No programa de hoje, vamos entender os desafios da comunidade autista. No Desafio Inspiração, o elo entre professor e aluno, que levou um jovem com síndrome de Down a um dos maiores festivais de dança do mundo. E ainda, no quadro Arte em Movimento, vamos mostrar bonecas feitas à mão, que se transformam em terapia. Vamos nessa? Para mais um Inspiração. O nosso programa de hoje começa com uma entrevista que tem tudo a ver com inclusão social. Fernando Petit está no 6º mandato como vereador e se destaca pela conduta ética, independente e pela defesa das pessoas autistas e com deficiência. Petit também luta pela melhoria na saúde pública e, claro, não poderia deixar de falar que há 46 anos presta atendimento social como coordenador da Farmácia Popular. Seja muito bem-vindo, vereador, ao nosso espaço aqui. Obrigado, Priscila. Obrigado pelo convite e já desejo sucesso, né, que é um dos primeiros programas, né, e aí que você possa ter uma carreira longa aí à frente da Inspiração, aí, que eu já gostei do título. Ai, bacana. Que ótimo. Obrigada pela recepção e que a gente possa juntos trazer mais expansão para o público para entender um pouquinho mais como que a população pode receber um pouquinho mais dessa inclusão social, né? Quais são as principais políticas públicas necessárias para garantir os direitos e a inclusão de pessoas com transtorno autista? Então, sabe que a inclusão é fundamental, né? A gente briga muito nesse tempo todo que a gente já defende a pauta sobre o autismo e crianças atípicas, né? No geral, a gente defende que a prefeitura possa ter uma estrutura, né? Desde a saúde, quando a criança passa pelo BS, ter o profissional capacitado para já entender, já identificar que pode ser autista, encaminhar para um profissional para ter o laudo, orientar essa família a quais profissionais que eles têm que procurar, enfim, também depois ter as terapias, né? As terapias que vão fazer com que essa criança se torne um adulto, um jovem, um adulto independente. Isso que todos os pais querem, né? Cria os seus filhos para a independência, né? A gente fala que a criação dos filhos, a gente fica ali perto, grudadinho, mas a gente quer que eles cresçam e se tornem adultos independentes. Então, quando você tem toda essa estrutura de identificação, de ter profissionais capacitados na rede pública, né, algo que a gente sempre pede muito, é a capacitação dos profissionais para que a gente possa ter uma rede pública. Nem todo mundo tem condições de levar em médicos particulares, então uma rede pública capacitada para identificar e logo encaminhar para um laudo, né, ter o laudo reconhecendo qual que é, né, essa criança é autista, tem outras necessidades, e aí sim você caminhar para que essa criança possa crescer e se tornar independente. Então, qual que é o primeiro passo para a mãe que está em casa e ela está percebendo uma diferença e ela gostaria dessa análise para poder realmente ter certeza e o que fazer mediante a tudo isso, né? Então, hoje, depois da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Autismo, a Prefeitura criou o RIA e no RIA trouxe a capacitação para as pessoas profissionais da OBS já identificar. Então, uma mãe que está com dúvida, pode procurar o Google, tudo, mas o importante é procurar um profissional capacitado para tirar essa dúvida. Muitas mães, a gente já ouviu, né, na frente parlamentar, nas reuniões da frente parlamentar, que elas se sentem sozinhas e quando descobrem é aquele momento do luto, né? Fazer aquele momento que se sente um pouco perdida. Mas, como você perguntou, é uma boa pergunta, tem que ter a ação. A ação de reparar que tem algo diferente, às vezes tem um filho mais velho, então dá para comparar dentro de casa mesmo, mas no dia a dia perceber que aquela criança precisa já de um atendimento especial.
Então, encaminhar para uma UBS para tirar essa dúvida e dali ter todo o encaminhamento para ter o atendimento adequado. Então ela pode procurar a UBS mais próxima da casa dela para poder já ter um auxílio e fazer essa avaliação. E perguntar, realmente, meu filho tem algo que preciso de procurar algum profissional, meu filho é um filho atípico, e ter essa iniciativa para realmente começar a cuidar, procurar os profissionais adequados para que ele possa crescer e ter uma vida dentro da sociedade, ser um jovem, um adulto independente. Independente, bem desenvolvido, né? Sim. Como você avalia a situação das escolas em relação à inclusão de autistas e pessoas atípicas, né? Você sabe que a gente tem uma lei já aprovada, né, que é a lei da roda de conversa. Essa lei é uma de autoria nossa, mas a gente colocou todos os vereadores da frente parlamentar para assinar, algo que deixa a lei mais forte. Então, ainda está faltando algumas escolas públicas fazerem a roda de conversa. Para que serve a roda de conversa? Quando a população ouve sobre roda de conversa, é algo simples, mas é aquele momento que o pai ou a mãe tem como falar do seu filho, o que ele gosta mais de educação. Então você faz uma educação individualizada e você tem esse momento de ouvir os pais. Então a roda de conversa, ela cria muitos momentos do pai poder falar o que o filho dele gosta na educação, também troca de ideias entre outros pais, que nem todos se conhecem. Então, primeiramente, acho que você tem uma arma, né, uma lei aprovada que ajudaria muito. A gente viu que a prefeitura contratou mais de 500 profissionais de educação, auxiliar de educação especial. Infelizmente, temos muitos problemas ainda, porque nem todos conseguem ficar no emprego. Pede demissão e às vezes tem um profissional que está adaptado àquela classe, ele tem que sair da classe que ele já está adaptado para ir para outra classe, cobrir aquele profissional que não está mais. E a gente sabe que o autista ele precisa de uma rotina, então quando ele perde aquele profissional, que ele já ganhou a confiança, você vai cobrir ali uma criança que está sem e deixa que aquela criança estava bem atendida. Para corrigir um pouco disso, tem várias associações de São José dos Campos que já ofereceram capacitação para esses profissionais. Sei que ainda não concretizou, mas seria uma saída para você aprimorar cada vez mais esses profissionais que estão na sala de aula cuidando dessas crianças. E por fim, a gente ouve muitas reclamações que algumas mães perderam o carro adaptado da prefeitura, que ajudava muito para ir para a escola, para ir para terapias. Então, é algo que tem que ser completo, né? Complexo. Sim. Você ter a roda de conversa, ter aquele atendimento individualizado dos pais. A roda de conversa é vários pais juntos, mas que o professor, o diretor da escola possa entender uma melhor maneira de educar aquela criança. E é toda a estrutura do auxiliar de educação especial que teve uma ideia boa, né? Trouxe mais profissionais, mas infelizmente nem todo mundo consegue ficar dentro da sala de aula. Então, precisa passar por uma capacitação melhor. Eu acho que o segredo é esse trabalho em equipe, né? A família entender que está sendo feito, é preciso realmente ter um pouco de paciência para aguardar o processo acontecendo, né? A roda de conversa é muito bacana, porque muitas vezes a mãe fica na angústia ali sozinha, achando que só acontece com ela esses desafios, e no momento que ela compartilha das suas dores, ela consegue entender que a minha dor também é a dor do outro, e nesse momento a gente dá a mão e tenta achar uma solução juntos. Perfeito, né? Raciocínio, é isso mesmo. A mãe, o pai. Infelizmente, né, temos um dado assim, que a separação entre casais de crianças atípicas é de 78%. Então a gente fala muito, quando a gente dá entrevista, a gente fala muito de mãe, né? Mas também tem os pais, mas as mães é que mais aparecem na frente parlamentar. E aí a gente, quando você consegue uma roda de conversa, né, tem o objetivo de levar a informação do filho daquela mãe, mas é o que você falou, a mãe também vê outras famílias com a mesma realidade e uma vai ajudando a outra. Sim. Você falou bastante da frente parlamentar e tem muita gente que não sabe nem o que é a frente parlamentar. Queria que você falasse um pouquinho como que ela surgiu, para que ela serve. Um breve histórico aqui. Um breve histórico. O início das políticas públicas do autismo foi quando o meu gabinete, né, uma lei de autoria nossa, trouxe o dia da conscientização do autismo, dia 2 de abril. Eu gosto sempre de ressaltar, já era uma lei federal e também uma lei estadual, mas infelizmente não tinha nenhuma ação da prefeitura aqui no município, em São José dos Campos. Então, conversando com a assessoria, falou, vamos trazer para o município, porque a gente precisa trazer conscientização para a população, auxiliar os autistas e seus familiares, enfim, fazer uma rede de ajuda
para essas famílias. A lei surgiu e aí, em conversa com o vereador Marcão da Academia e a vereadora Dulce Rita, a gente teve a ideia da criação da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Autismo. E quando a gente teve a ideia, nenhum dos três imaginava como ia ser bom, porque você começa trazendo uma reunião com alguns pais e vai fazendo reuniões mensais e esses pais vão te dando ideias de projetos. Eu sempre falo, né, todos os projetos, ideias que saíram do meu gabinete sobre autismo foi por eu ouvir os pais. E aí surge a carteirinha de identificação, né? São José dos Campos foi uma das primeiras cidades com dar prioridade para o autista, né? O autista, ele não consegue, como eu falei aqui antes, né? Ele precisa de uma rotina. Quando o autista chega para um atendimento, tem uma fila muito grande, ele já foge da rotina, fica difícil estar com o autista lá. Aí você tem a prioridade, surge a carteirinha. E até é muito interessante. Um casal me pediu a lei de prioridade, nós apresentamos. A vereadora Dulce Rita também apresentou dias depois. Eu falei, vem comigo, vamos fazer junto. Aí acabou sendo de autoria, chamamos o vereador Marcão da Academia também. E no dia lá eu perguntei, vamos colocar uma carteirinha de identificação? Porque às vezes você está lá na fila, chega uma moça com um jovem que não dá para identificar que é autista e passa na frente e cria aquele clima, né? Isso. A pessoa fala, por que está passando na frente? Mas aí não aceitaram de primeiro momento para depois, posteriormente, vir a carteirinha de identificação. São José dos Campos aprovou a carteirinha antes da lei federal, que leva o nome do filho do Marcos Mion, né? Romeu Mion, que é a lei em nível federal. São José dos Campos já tinha 2 anos antes. Sim. Então, a Frente Parlamentar ajudou a gente a ter políticas públicas antes de muitos municípios no Brasil, né? Conscientizar também a sociedade, porque com as conquistas, né, a gente conscientiza o cidadão que não tem na casa, não tem um parente, não conhece essa realidade. Exatamente. Ele começa também a ver que ele faz parte desse mundo, né? Ele tem que auxiliar, ele tem que viver em um mundo inclusivo. E ainda Exatamente. a gente tem muito... Isso é muito importante, né? O olhar do outro com empatia. Sim, fundamental. Né? Porque ele não vive aquela realidade, então ele não tem noção dos conflitos que a pessoa vive. E às vezes ele vê uma situação diferente da dele e não consegue respeitar. Então, cada vez mais que a administração pública coloca um serviço à disposição, conquistas, né, como a Sala Azul nos 3 grandes shoppings em São José dos Campos, que faz com que a família possa levar o autista passear, fazer compra, e sabendo que vai ter uma estrutura caso ele precisa, né? Então, quando vai reconhecendo as famílias, outro dia eu passei por uma Sala Azul, né? E na frente tinha uma mãe com uma criança, a criança perguntou, o que é isso, mãe? E eu ouvi a mãe explicando. Então, já é uma conscientização que você vai ganhando e com certeza você cria cidadãos mais conscientes, né? Conscientes, obrigado pela inclusão e faz parte, todo mundo fazer parte do mesmo movimento. Como promover, que a gente falou de conscientização, né? A conscientização sobre as necessidades e direito das pessoas, né, com autismo e também de necessidades especiais. Como hoje, né? As pessoas que estão em casa podem, de forma consciente, agir para colaborar com o bem viver dessa população, né? É o bem viver. É uma sequência, né? Quando você cria prioridade, com a prioridade já vem o símbolo ali. Então a pessoa não conhece, tal, tá vendo lá a prioridade de idade, de mulheres, né, esperando grávidas, né, gestação, e aí vem o símbolo do autismo, que é aquele cachecol colorido, né, cheio de quebra-cabeça, e começa a se perguntar. Daí você já cria uma conscientização que precisa da prioridade. A carteirinha começa a identificar, muitas carteirinhas têm o laço também com a identificação do cachecol, enfim, você cria uma conscientização. A Sala Azul ajudou muito, ajudou demais essa conscientização, porque junto com a Sala Azul, todos os shoppings foram capacitados pela prefeitura a reconhecer, saber atender tanto os funcionários dos shoppings como os lojistas. Eles passaram por um curso para saber receber, né, essa família, o autista. Dentro da praça de alimentação veio a mesa também prioritária para o autista, o estacionamento dentro do shopping. Aí um shopping teve uma iniciativa muito interessante. Aí eu não vou falar qual é, não pela propaganda, que eu esqueci qual foi, mas começou a disponibilizar fone de ouvido, porque tem o autista que não pode com barulho diferenciado. Enfim, você cria um centro de compras grande, que ele está, né, todo adaptado para a inclusão. Então, quando uma família vai e não tem esse reconhecimento, né, não conhece os casos, ele começa a enxergar que ele precisa
conhecer, para que ele faz parte disso. Então, toda essa estrutura você ajuda na conscientização. Algo que eu já venho brigando há muito tempo, vou retomar essa briga que ainda não concretizou, trabalho, né, cartilhas educacionais dentro das escolas, Sim. públicas, particulares, enfim. Eu já percebi por vários momentos, né, de recreação dos meus filhos, participar de encontro em escolas, às vezes as crianças, por não ter uma educação, não ter um ensinamento, né, para ter o respeito, ele acaba encontrando diferente e acaba não tendo o respeito mesmo, porque é uma novidade. Como tem muitos que não têm o respeito por ser novidade. Então, vale a conscientização do adulto, mas também se você começar desde cedo, aquela criança que sai da escola orientando o pai, eu tenho um colega autista, eu tenho um colega, né, atípico dentro da minha classe, e ele sendo educado pela escola e também levando essa educação para os pais, é uma troca, né? Você é educado em casa e a escola é o complemento, mas quando vem essas cartilhas educacionais, né, mostrando toda essa diferença, você com certeza cria uma geração que tenha muito mais respeito pela diferença. E todo mundo, né, tem um pouquinho de diferença, né? É saber respeitar. A educação é um ótimo caminho para poder trazer, né, essa expansão, porque através das crianças eles vão levar para casa, né? Sim. E daí vira uma sementinha que vai só se espalhando. A gente poderia ficar aqui a manhã toda falando sobre isso, porque a gente tem muita coisa para poder sugestionar também, né? Então, eu queria agradecer, Petite, a sua participação aqui conosco. Eu sei que tem muitos outros projetos aí, como essa ideia da cartilha, né? Deixa o seu recadinho para as pessoas que estão em casa, como que ele pode, né, auxiliar, acompanhar mais as atividades que estão sendo feitas, para que a gente não olhe só para o outro, mas também entenda que eu faço parte desse processo. Assim, a gente hoje, né, com a modernidade, hoje a pessoa chega muito fácil em vereador, né? Mas para nos acompanhar é seguir as páginas no Instagram, que é fernando.petite. Também pode mandar e-mail para a gente, que é o e-mail oficial da Câmara Municipal. Enfim, a gente gosta muito também de receber ideias, né? Como eu falei, a gente chegou nesse ponto do autismo em São José dos Campos, ainda lutando para a cidade ser realmente uma cidade inclusiva, mas já com muitas conquistas, por ter ouvido os pais, os envolvidos diretamente. Mas aquela pessoa que começa a se educar um pouquinho, às vezes ele tem uma ideia que ele já pegou de algum outro lugar, pode nos passar que vai ser sempre bem-vindo. Petite, muito obrigada. Obrigado. Estúdios abertos para a gente falar mais sobre isso. Joia, agradeço. E, gente, vamos para um breve intervalo, uma pausa, e no próximo bloco falaremos com a psicóloga Bianca Andrade sobre os desafios da comunidade autista. E ainda, no Desafio Inspiração, o elo entre professor e aluno levou um jovem com síndrome de Down a um dos maiores festivais de dança do mundo. A gente volta já em instantes. Estamos de volta com o programa Inspiração e hoje o nosso bate-papo com o especialista, recebemos Bianca Andrade, psicóloga e analista do comportamento do Instituto Almera, para entender mais sobre o autismo, os desafios e a importância de buscar um especialista da área. Bem-vinda, Bianca, aos nossos estúdios. Obrigada, Priscila, é um prazer estar aqui. Bianca representando o Instituto Almera, prazer enorme, viu? Como que o autismo é identificado, é diagnosticado lá no Instituto? Bom, geralmente vem um encaminhamento já de um médico, né? E ele pede uma avaliação da equipe multi. Então, a gente tem fono, a gente tem os profissionais, né, psicólogo, que avaliam essa criança, cada um de acordo com a sua área, e elas produzem um relatório, e esse relatório vai para o médico, para que, a partir desses dados, ele consiga fechar o diagnóstico. Diz para mim, o autismo tem cura? Não, é até importante você citar isso, porque o autismo não é uma doença, né? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele é multifatorial, então são várias alterações em diversas áreas que podem caracterizar, né? Essas alterações, elas têm que caracterizar um prejuízo significativo na vida dessa pessoa para caracterizar realmente que ela tenha o transtorno do espectro autista. E essa criança, ela é sempre diagnosticada na fase da infância? A mãe consegue prever isso na gravidez? Não dá para prever na gravidez, mas a gente percebe os sinais na infância, né? A maioria dos sinais são aparentes na infância.
No entanto, hoje em dia a gente tem muitos adultos que estão sendo diagnosticados, justamente talvez pela falta de informação que tinha antigamente, né? Hoje em dia a gente tem mais acesso à informação, Sim. então fica mais fácil. Então, nós temos ainda adultos que estão sendo diagnosticados, né? Porque pode ser diagnosticado em qualquer idade, no entanto, dá para perceber os sinais na infância. E o autismo, ele tem níveis de autismo? Ele tem, hoje em dia, a gente nomeia como suportes, né? Suporte 1, suporte 2 ou suporte 3. No entanto, essa nomenclatura está para mudar também, né? Ainda não foi algo oficial, mas está para mudar também. E esses níveis de suporte, eles se referem ao nível de suporte que a criança ou que a pessoa necessita, né? Então, o nível de suporte 1, suporte que ela necessita é um pouco mais leve, um pouco menor do que o nível de suporte 2 ou 3. Certo. E como que funciona o tratamento e quando ele inicia? O tratamento, o certo é iniciar o quanto antes, né? Então, quanto antes você descobrir, é melhor. No entanto, como eu disse, tem pessoas que já identificam na idade adulta, então acabam demorando um pouco mais, mas aí conseguem procurar um tratamento mais adequado. Mas o tratamento, ele funciona da seguinte maneira, né? A mãe, a família procura o médico, né? Aí vai para avaliação, independente de ter diagnóstico ou não, porque nós temos algumas crianças que não fecham o diagnóstico de cara, às vezes elas vão ser encaminhadas para intervenção, mas elas ainda não têm o diagnóstico fechado, mas elas iniciam o tratamento. Esse tratamento, ele tem que ser feito em conjunto com a família. Não tem como a gente separar da família, né? Principalmente quando a gente fala de crianças e adolescentes. Então, a gente faz uma avaliação. Essa avaliação, ela nos traz algumas informações e objetivos para serem trabalhados com essas pessoas. E aí, a gente chama os pais, a gente apresenta um plano de tratamento, né? Que vem dessa coleta de informações. Esse plano de tratamento, ele precisa ter o consentimento dos pais para que a gente possa fazer. Né? Sim, sim. E durante todo o tratamento é muito importante a gente ter esse envolvimento da família, tanto para que os profissionais deem o suporte para essa família e orientem para que eles possam auxiliar no desenvolvimento dessa criança, mas também para que a gente consiga acolher também as demandas dessa família. Sim. Né? Uma coisa também bem importante é que a gente tenha bastante troca entre os profissionais. Então, se você tem uma psicóloga, um fono, uma terapeuta ocupacional no caso, que elas consigam fazer essa troca, porque é muito rico e quando todos caminham na mesma direção, a gente consegue ter um ganho muito mais significativo. Vários, né? Multidisciplinar, para que a gente Exato. possa trabalhar em equipe, né? Para melhorar a qualidade de vida, né? Dessa criança. Daí você falou sobre o adulto. Como é que funciona para o adulto? Existe uma certa resistência, né? E como que ele é diagnosticado? Como que funciona o tratamento? Porque às vezes não tem uma família ali para dar suporte, né? Como que funciona com o adulto? Quando o adulto ele vai procurar, geralmente é porque ele já percebeu algumas questões e aí ele vai procurar um profissional ou alguém pontua para ele. Às vezes faz uma terapia, né? E aí a psicóloga já pontua para ele se ele não já desconfiou de alguma questão. Aí o caminho é o mesmo, ele procura o médico, porque quem fecha o diagnóstico é o médico. Mas sempre mediante a avaliação de outros profissionais. E aí, assim, tem uma certa resistência às vezes, mas muitos também, eles relatam que, assim, nossa, muita coisa faz sentido hoje em dia, que eu passei desde a infância, né? Então, assim, a gente percebe que quando é algo que vem da própria pessoa, o aceite é muito melhor. Sim. E quando é diagnosticado mais precocemente, é melhor o resultado, para que ele possa conseguir fluir mais com a rotina dele? Sim, principalmente por conta da neuroplasticidade, né? Então, assim, a criança ali, ela tá no pleno desenvolvimento dela. Então, quanto antes a gente intervir, melhor para esse desenvolvimento. Tá. Como que as escolas podem apoiar, né, o aluno nesse processo todo de desenvolvimento? A escola ela tem um papel fundamental, né? Porque ela é uma das áreas sociais, uma das primeiras áreas sociais ali que a criança vai estar inserida, né? Então, ela não só promover a inserção desse aluno realmente, a inclusão dele, mas também todo um trabalho com a comunidade ao qual ele está sendo inserido. Então, é importante que tenha um trabalho individualizado, porque independentemente da criança ter o diagnóstico, ela é um ser único, singular, que tem uma história, né? Ele não é só uma pessoa com autismo, ele é ali um indivíduo com as suas próprias questões. Então tem que ser um trabalho bem individualizado, mas também promover um trabalho com a comunidade no geral, né, de conscientização, um trabalho realmente assim de inclusão efetivo.
E aí dentro disso a gente tem várias estratégias. Nós temos a tecnologia assistiva, né? Então, que são sistemas de comunicação para crianças que são não verbais, suportes visuais para dar previsibilidade, para dar organização para essa criança, formação continuada, né? Não só uma capacitação para os profissionais de início, que é importante também, Sim. mas uma formação continuada para os profissionais que estão atendendo essa criança lá dentro. E sempre contar com a equipe também que atende essa criança, então é importante essa troca, e a família também, sempre estarem todos ali juntos. A gente teve aqui no primeiro bloco o Petite e a gente falou sobre a questão de como a rede pública auxilia, né, a família nessa questão da inclusão. Dentro das escolas particulares, a gente sabe que funciona um pouquinho diferente, né? Hoje as escolas, em sua maioria, ela não fornece muitas vezes um profissional para que dê suporte a essa criança dentro, né? E talvez isso acaba sendo uma limitação, porque o autismo, muitas vezes, ele pede um tratamento mais custoso, né? Então, por exemplo, o que o pai pode fazer se ele tem limitações financeiras e não consegue contratar, por exemplo, um profissional, né, dentro da... É preciso analisar se essa escola, ela é uma escola que também está preocupada nessa inclusão, né, como melhoria para que a educação dessa criança aconteça, né, porque muitas vezes a escola particular não fornece, né, você tem que contratar por fora, né, um profissional para estar lá, né. Sim, é importante, seria muito bom, né, como ele já havia falado, essa questão de ter o suporte também da rede pública, né. No entanto, a escola, né, querendo buscar, indo atrás de informações, hoje em dia a gente tem muitas informações, muitos cursos gratuitos também, então dá para a gente buscar isso também para trazer para as crianças. E às vezes, mesmo que ela não tenha uma rede de profissionais adequados, se ela tiver um profissional, esse profissional pode ir até a escola, pode orientar o auxiliar, ele pode orientar também a professora, pode fazer essa troca também para que ele também veja, nossa, o que eu posso trazer que vocês estão necessitando para que eu possa trabalhar de um para um que a gente fala, para trazer para vocês essa melhoria também. Então pode estar orientando, né? Certo. Qual o desafio quando se fala em inclusão? Que daí vocês podem dar a opinião de vocês dentro do Instituto. E o que vocês veem, né, quando estão aí na rotina do dia a dia? O que a gente vê no desafio da inclusão hoje em dia é essa questão das pessoas não entenderem, né? Algumas não entendem realmente, né? Por isso que a gente fala muito desse trabalho assim, a inclusão não acontece só com a pessoa que está sendo incluída, mas com todo mundo que está à sua volta. Né? Então, assim, quando a gente fala de inclusão, a gente fala do querer fazer, do querer mudar, porque muitas vezes você vai ter que fazer diferente, né? Por exemplo, na escola, eu dou aula assim, sempre dei, mas agora você vai ter que fazer de uma forma diferente. Sempre foi assim, mas agora vai ter que mudar. Então, essa questão do querer fazer, do querer aprender sobre, então é muito importante. E principalmente é o trabalho na comunidade. Porque a gente precisa mudar alguns conceitos, a gente precisa mudar algumas coisas para que a inclusão possa ser efetiva. Lá dentro do Instituto, o que vocês oferecem hoje para dar mais suporte, né? Porque é muito bacana ter essa equipe multi, que todo mundo alinhado, né, vai trabalhar em conjunto aí para a melhoria da criança. Bom, lá a gente trabalha com um plano de tratamento que a gente fala que na verdade é transdisciplinar, então todas as áreas, elas cada um dentro da sua formação, cada um dentro do seu olhar, faz com o mesmo objetivo para aquela criança, né? E a gente faz um trabalho integrado com as escolas, a gente tem uma abertura das escolas públicas e particulares, né? Que nós temos clientes de ambas as redes. E lá a gente consegue fazer esse trabalho de orientação para os professores, orientação para os auxiliares que acompanham, e a gente consegue ter uma troca também com a equipe de coordenação, a equipe pedagógica das escolas, para que a gente consiga pegar informações para conseguir trazer para os nossos profissionais e também levar orientações dos nossos profissionais para dentro das escolas, além da orientação familiar, que a gente faz de forma sistemática, porque é importante ter essa junção da família. Atualmente também a gente dá os treinamentos parentais, que a gente está abrindo também para o público, que é para poder levar a informação para todos. Então vocês orientam as famílias para melhor agir diante dos conflitos aí, dos desafios. Diz para mim, se você pudesse dar uma dica hoje para essa mãe, para essa família que está em casa, e talvez está perdida. Eu não sei se vocês recebem muito isso, essa questão da resistência,
né, da família que não aceita essa situação. O que você falaria sobre essa questão? Eu acho que é importante a gente entender que tem a criança, né, tem o adolescente que está ali sendo trabalhado, que está em terapia, mas é importante as famílias também buscarem um suporte para elas. É óbvio que o terapeuta que está daquela criança, ela também dá um suporte para a família, mas é necessário também que a família vá atrás também para entender como, que nem a mãe que recebeu, né, o diagnóstico, como ela se sente com isso, como ela pode trabalhar isso também. Né? Quem cuida também tem que ser cuidado. Exato. Para que você esteja bem com você mesmo e certo da situação, para que você possa estar pronto para agir, né? Bianca, o que você diria para as pessoas da comunidade? Para o olhar para todas essas situações, quando você vê que tem uma fila de prioridade, existe a necessidade do que eu posso fazer para contribuir nessa inclusão, porque na rotina do dia a dia a falta do olhar empático, ela dificulta muitas vezes, né? Porque já está sendo desafiador, né, para essa mãe, para essa criança. Quando vem o externo, com um olhar de resistência, com um olhar de julgamento, né, o que você falaria para a comunidade hoje? Uma das queixas que as mães mais trazem pra gente é essa questão. Nossa, mas as pessoas olham, né, torto, as pessoas julgam. Então, acho que o principal é isso, ter empatia, porque, assim, poderia ser o seu filho, poderia ser alguém também que você conhece, alguém que você tem um carinho. Então, é muito importante que as pessoas, elas entendam que, assim, isso não tá tão longe da gente, né? Então, esse olhar empático também, porque a gente tá vindo com uma nova sociedade, a gente está vindo num tempo de transformação. Então, é importante a gente olhar para isso e entender que, assim, quanto mais a gente tiver essa empatia e acolher essas pessoas, né, quando eu digo a família no geral, mais fácil vai ficar. Muito bom, Bianca. Eu quero agradecer imensamente a participação sua e do Instituto Almera aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite também. E que vocês possam continuar fazendo esse trabalho, né, tão excepcional aí, para atender essas famílias, viu? Obrigada. Gente, tenho certeza que vocês estão adorando muito o nosso bate-papo de hoje. Poderíamos continuar aqui abordando tantas questões correlacionadas. Bianca Andrade, obrigada. Vamos agora para um breve intervalo e no próximo bloco, o Desafio Inspiração apresenta um espetáculo de dança e de inclusão. E ainda vamos revelar o nosso quadro Arte e Movimento. Vamos mostrar quem é o nosso artista dessa semana. Fica aí, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa e agora temos o nosso Desafio Inspiração. Vamos entender como podemos ser agentes de mudança, promover a inclusão social, celebrar as diversidades e desmistificar o preconceito. Para isso, recebemos Gilson Teodoro, assistido da ASSIM, da Associação de Síndrome de Down, e o professor dele, o B-Boy Rosinha. Muito bem-vindo, B-Boy. Muito obrigado, agradeço pelo convite, pelo espaço. E esse momento agora é um momento onde a gente vai trazer mais ação para o nosso programa. A gente vai ver na prática como que funciona esse trabalho de inclusão que é feito dentro da ASSIM através de você. Então, a gente quer conhecer um pouquinho mais e entender quanto tempo você ministra aulas, né, para atendimento lá para o pessoal da ASSIM. Eu estou com eles há 2 anos e meio. Eu tive o primeiro contato há uns 8 anos atrás. Aí não deu muito certo, então sinto que eu tive que me preparar para poder, né, estar com eles. E esses 2 anos e meio de trabalho como coreógrafo do grupo e como professor do Grupo Livre também de danças urbanas. E hoje você ministra aulas, né, em academias, né, de danças urbanas e também, né, hoje com a inclusão social. Tem diferença para você? Tem diferença, porque a gente tem que ter uma atenção maior, tem que realmente saber trabalhar com as dificuldades, porque cada um lá dentro é diferente também, né? Cada um tem uma curva de aprendizado, cada um tem uma maneira de dançar. E isso trouxe para mim esse estudo, aprofundamento dentro dessas questões, de fora e de lá de dentro também. Ali dentro da ASSIM tem alguma equipe multidisciplinar que te dá essa orientação? Sim, tem todos os colaboradores, né? Tem os cuidadores, tem os psicopedagogos que tem lá,
tem a assistente social, então tem toda uma equipe que ajuda, auxilia nessa parte pra gente. Todo um suporte para que Isso. você esteja preparado para melhor atender, Sim. né, eles. E o que esse trabalho trouxe para a sua vida, no desenvolvimento pessoal, né, para o B-Boy? Você mesmo disse que teve uma tentativa há um tempo atrás de fazer esse trabalho, né, de dança com inclusão, mas talvez você não estivesse no momento ainda preparado para isso. O que isso, né? Quando que chegou o momento você sentiu diferença em você na sua vida pessoal? Sim. Eu passei por diversos lugares, trabalhei, né, com diversas pessoas, diversos tipos de sociedade ali, então eu sinto que eu fui preparado, né, trabalhei com crianças com vulnerabilidade social, então isso me trouxe um outro olhar. Quando eu cheguei na ASIM para dar aula, eu me senti mais preparado, né, senti que eu estava ali mesmo, que era a hora de estar ali com eles, isso trouxe um ganho muito, muito, muito grande para a minha vida. E como foi acompanhar essa turma no maior festival de dança do mundo e ver, né, eles poderem participar dessa oportunidade que abriu portas para a inclusão, para que as pessoas possam entender que a dança é para todos os corpos, para todas as possibilidades, é mais democrática, é acolhedora também. Como foi para você, quanto pessoa, como foi ver o seu trabalho naquele lugar que é o auge do mundo da dança, né? Foi uma vitória muito grande para a ASIM. E foi a primeira vez que o grupo de dança pôde viajar, né, para um lugar tão longe para poder dançar e se apresentar. Foram os dois grupos, né, o teatro musical e o hip hop, e para eles foi uma experiência única, onde eles passearam, puderam conhecer, fizeram várias apresentações, e para mim como coreógrafo foi muito realizador, assim, eu consegui chegar, ir para Joinville como coreógrafo e com um grupo tão especial, assim, que foi realmente maravilhoso pra gente. E o Gilson tá aqui hoje, né, para poder mostrar pra gente um pouquinho desse trabalho. Gilson, foi super legal estar em Joinville, então? Foi muito divertido, foi super uma oportunidade de vocês estarem juntos, né, todo o grupo que faz aula, né? E agora a gente vai convidar esses dois, essa equipe, com esse solo tão bonito e inspirador, que levaram até o maior festival de dança do mundo em Joinville, a cidade que fica no estado de Santa Catarina. Já falei muito e agora vamos ver essa dança incrível, hein? Muito bem, Gilson, parabéns, foi maravilhosa a sua participação, quero agradecer também o B-Boy Rosinha, o Instituto da ASIM, para que vocês possam se inspirar nessa apresentação que foi tão incrível, a dar também o seu passo de coragem. E chegou a hora de falar de arte aqui no Inspiração. E hoje o tema é arte e solidariedade. Há 8 anos, o projeto A Flor da Pele, fundado por Terezinha Bevilacqua, tem levado sorrisos onde existe dor. Voluntários do projeto doam bonecas bordadas à mão para crianças hospitalizadas e idosos com Alzheimer.
O projeto também tem outras atividades de cunho beneficente e humanitário. Além disso, o projeto promove valores como respeito, tolerância, compaixão e lealdade. Vamos então ouvir a fundadora Terezinha, que vai contar como o projeto surgiu. O projeto A Flor da Pele, ele surgiu de uma história assim triste que na realidade se tornou uma alegria para milhares de crianças. Um amigo meu, muito amigo, e os amigos são para isso mesmo, me levou a um hospital em que as crianças lá estavam precisando de algo mais. Por que ele visualizou isso, né? Porque este meu amigo, ele acompanhou uma criança que deu entrada nesse hospital por espancamento e como a família era muito pobre, ele passou então a fornecer as fraldas. E ele viu que no hospital, acompanhando o dia a dia da enfermeira, o dia a dia dos tratamentos, as crianças precisavam de algo mais. Só que o Bruno não sabia o que seria esse algo mais. Então ele me convidou a ir ao hospital. Sou sincera em dizer para você que na realidade eu detesto hospital, tenho medo de agulhas, mas o que a gente não faz por um amigo? Então eu resolvi ir ao hospital procurando ajudar o Bruno e prometi para ele que seria apenas uma vez. Lá chegando, como eu sou pintora, eu observei que o olhar das crianças não era para a televisão que passava desenho, não era para as pessoas que estavam no quarto, e sim era um olhar perdido de um teto. Isso eu achei assim uma coisa horrível, né? Existe um fator que a gente estuda, que é, aliás, uma coisa que a gente estuda que chama história, e a história a gente estuda para não repetir os erros pela memória fraca do homem. Esses erros estavam sendo cometidos. Por quê? Porque havia um número insuficiente de enfermeiras, apesar de serem muito dedicadas, em trabalhar com essas crianças no sentido de colocá-las no colo, né? Porque as mães de uma classe média, de uma classe baixa financeiramente, elas tinham que trabalhar porque tinham mais filhos, tinham mais necessidades e as crianças ficavam então sendo atendidas fisicamente, mas sem o colo, e o ser humano precisa do tato. Nesse momento então, eu lembrei de uma experiência que o Hitler fez, em que os bebês judeus foram colocados em um local em que eram alimentados, limpos, mas nunca tocados. Eles deram seres humanos loucos. E isso estava acontecendo aqui na minha cidade. Então eu voltei para casa e naquela noite, né, eu creio que a mão de Deus bateu sobre a minha cabeça e ele escreveu 7 histórias. Não fui eu, ele escreveu 7 histórias. E essas 7 histórias, elas trabalham amor, amizade, fraternidade, respeito e valores. Que história mais linda! Bom, gente, quem vem aqui representar o projeto pra gente hoje, para falar um pouquinho a respeito, é a fada bordadeira Patrícia Gracioli. Muito bem-vinda, Patrícia. Oi, Priscila. Muito obrigada pela oportunidade, pela acolhida aqui. Viu? Gente, olha essa boneca, que coisa mais linda que ela desenvolveu aqui com a gente durante todo o programa. Essa é a nossa arte de hoje, que é as bonecas bordadas terapêuticas pelo Instituto A Flor da Pele, representado pela fada, que é a Patrícia. Patrícia, diz pra mim, o projeto, ele está em 23 estados, 7 países e tem sede em São José dos Campos, com 400 fadas, viu, gente? O que você considera esse sucesso, né, de proporção que tomou o projeto, né? 7 países, gente, eu não tinha noção da dimensão que tomou esse projeto. Realmente. Acho que assim, a gente traduziria sucesso, talvez por inspiração e talvez por uma ação contagiante. Então, como a gente fala, a gente procura levar sorrisos para todos os lugares, né? O companheiro de todas as horas é a nossa boneca. E esse primeiro sorriso, ele vem justamente de quem faz. Então, de nós, fadas, quando estamos bordando, quando estamos enchendo a boneca, costurando. E os nossos encontros é que nos fazem essa alegria, essa coisa dinâmica, inspiradora. Então, toda essa magia, a gente fala magia porque realmente a gente diz que as nossas asas são asas de vara de condão mesmo, a gente espalha essa magia e isso acaba contagiando. Então, as pessoas que nos conhecem, que vão até nós, que participam do projeto,
acabam sempre sabendo que de alguma forma podem ajudar. Não necessariamente com uma agulha e linha, não necessariamente costurando, mas enfim, doando às vezes um tempo para fazer outra ação, de alguma outra forma. Você viu que lindo, né? Ela usou a inspiração várias vezes, então a gente está bem alinhado aqui. Vocês não atendem só, né, as crianças em hospitais e nem também só os idosos, vocês também estão em penitenciárias. E eu queria que você falasse um pouco dessa breve experiência, como é para vocês? Olha, na verdade, o projeto, ele, através da nossa fada lá de Fortaleza, ela conseguiu inserir o projeto na penitenciária feminina do estado. Então lá, inclusive, foi uma ação muito mágica, realmente, porque tomou de tal forma as presidiárias que o encontro delas com a ação social, né, sendo do presídio, resgatou realmente muita coisa para elas. Na festa de final de ano, isso eu acho que foi o maior presente para a gente. De final de ano do presídio, o projeto foi chamado, foi dado espaço para que ele falasse, mais presidiárias quiseram então participar do projeto. E a promessa do diretor do presídio foi que na entrega seguinte que houvesse, ou seja, nas entregas de hospital que houvesse a próxima durante o começo do ano, que uma presidiária teria permissão de acompanhar as fadas nessa entrega. Então isso para nós foi assim um motivo de muito orgulho, de ver realmente que isso, como eu disse para você, o primeiro sorriso é de quem faz a boneca, muito e não só de quem recebe. Então, de saber que esse resgate para essas mulheres que estão lá detidas e tudo mais, teve realmente alguma coisa muito positiva e fomos premiadas dessa forma. Muito bom, tá, Patrícia. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Sim. Como que nós podemos auxiliar o projeto na sua manutenção? Assim, rapidinho. Olha, nós aceitamos doações de toda parte, de toda forma. Seja com linhas, tecidos, nós nos reunimos todas as quintas-feiras na Casa da Amizade, eles nos cedem o espaço para isso, e todo primeiro sábado de cada mês no Vicentino Aranha, no pavilhão principal. Estamos lá também. Então é uma forma de você vir conhecer e, quem sabe, participar de alguma forma. Patrícia, muito obrigada. Agradeço o Instituto A Flor da Pele pelo lindo trabalho que vocês desenvolvem. E nós agradecemos. Chegamos ao final de mais um programa e que jornada incrível foi essa de hoje, não é mesmo? Ouvimos vozes poderosas e inspiradoras que nos lembraram a importância de termos mais empatia e inclusão na sociedade. E com isso tudo, o que desejamos é que essas histórias nos inspirem a agir, a sermos mais solidários e a lutar por um mundo onde todos tenham espaço e lugar. Então vamos juntos transformar esse desejo em ações concretas no nosso dia a dia, hein? Muito obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até a próxima semana.